Uma vez efetuado o cálculo da estrutura, podemos analisar os resultados acessando o menu Cálculo, onde teremos novas opções ativas para análise da estrutura. Podemos visualizar os deslocamentos acessando o menu Cálculo, Deslocamentos, onde podemos selecionar por combinação selecionada ou envoltórias, por hipótese simples, ou através aqui das combinações entre as hipóteses. Podemos também consultar por envoltórias, onde aí no caso ele vai apresentar os resultados entre as combinações mais desfavoráveis e menos desfavoráveis, trazendo então deslocamento máximo e mínimo. Clicando no nó da barra, podemos visualizar, clicando na barra, o valor de máximo e mínimo em cada direção XYZ. Da mesma forma que os deslocamentos, podemos também consultar as reações por combinação ou envoltórias, por hipótese simples, devido aí ao peso próprio. Clicando no nó, teremos então as reações de apoio aí no pé da estrutura. No caso de perfis compostos, interligados por presilhas, podemos, após o cálculo, verificar, acessando a ferramenta Presilhas e aproximando o mouse sobre o elemento inserido aí, interligado por presilhas. No nosso caso, perfil sem presilhas. Então, abrindo uma outra obra, só para exemplificar como é apresentado o resultado, podemos aí acessar o menu Presilhas e aproximando, mesmo traz a caixa de diálogo com os resultados. Para os diagramas, acessando o menu Cálculo, vamos encontrar aí Esforços, onde podemos visualizar os diagramas de esforços por hipótese de carregamento ou por envoltória, de todas as barras ou somente da barra selecionada, configurando o fator de escala. Então, aqui de todas as barras, quero visualizar o diagrama de flechas nessa estrutura devido ao peso próprio. Então, podemos visualizar o diagrama no 3D e em todas as outras janelas, na vista frontal, por exemplo, na vista lateral esquerda, ou diretamente no 3D. Acionando a opção por envoltórias, podemos aí habilitar, podemos visualizar as combinações entre as hipóteses a flecha máxima e a mínima. Visualizar os esforços cortantes, momentos, entre as combinações, aí as hipóteses de carregamento. Aproximando, é possível visualizar os diagramas, visualizar eixos no plano da janela, desenhar os valores de máximo e mínimo. Podemos também, no menu Cálculo, visualizar a deformada em isovalores, visualizando a estrutura com a legenda na região inferior, por hipótese de carregamento ou por combinação entre as hipóteses. Nesse caso, ele só trouxe o pórtico frontal, desejando visualizar todo 3D, então voltando aqui à vista 3D, cálculo, deformada isovalores, podemos então visualizar toda a estrutura, vendo
por hipótese, por combinação, e vamos também encontrar um fator de escala mais a opção para visualizar o comportamento de modo animado da estrutura. Outra possibilidade é, acessando o menu Cálculo, verificar elementos, onde aí no caso os perfis que atenderam aos esforços solicitantes são apresentados aí na cor verde, e os perfis que não atenderam algum requisito ficam na cor vermelha. Clicando sobre o perfil, podemos verificar, aí nesse caso ocorreu um erro, né, devido aí à esbeltez, e na sequência, dentro daquela relação de perfis daquela categoria, qual seria aí, né, o próximo perfil que passa. Ainda no menu Cálculo, vamos também encontrar as verificações em estado limite último, onde clicando na barra, teremos aí a relação de itens que foram verificados, onde aí no caso é apresentado, né, em relação à barra, não passou em relação ao índice de esbeltez. Das barras que passaram, né, também poderá visualizar os relatórios com os artigos da norma, podendo imprimir, consultar algum dado dentro do relatório, compartilhar num arquivo, numa nuvem, né, de dados, onde é gerado um link para que possa compartilhar este link, ou exportar nos formatos de PDF, TXT, HTML, para outras aplicações. Poderá efetuar as edições clicando na barra que passa, aplicando no modelo, ou utilizando a ferramenta, né, para recalcular a estrutura, onde aí nesse caso vamos solicitar o dimensionamento rápido, buscando dentro de toda a série de perfis o perfil que passa. Ao clicar em aceitar, recalculamos, porém, né, dimensionando, ou seja, alterando as bitolas que foram previamente inseridas para as bitolas que cumprem as solicitações aplicadas na estrutura. O tempo de cálculo é maior, né, do que o da verificação e pode variar de máquina para máquina, assim como, né, com um módulo de multiprocessadores, uma velocidade de cálculo mais reduzida. Ao efetuar o dimensionamento, pode ocorrer onde dentro daquela série não exista seção suficiente. Neste caso, é só continuar com o cálculo e, ao término, analisar os resultados, podendo editar o tipo de perfil que foi aplicado, trocando por perfis compostos ou acrescentando outros elementos estruturais na estrutura. E à medida que efetuamos as alterações no modelo, é necessário recalcular a obra.
dimensionado, acessando o menu Cálculo, verificar os elementos, poderá verificar as barras que não passaram. Então, agora entra aquele caso, né, onde tínhamos a situação do agrupamento de barras. Foi verificado dentro daquele agrupamento o perfil mais solicitado e, consequentemente, adotado a mesma dimensão para os demais trechos, ocasionando aí percentual bem acima aí de resistência, podendo trocar o perfil e ajustar o modelo, onde aí nesse caso, devido ao agrupamento, não passa, dessa região. Então, existe a possibilidade de desagrupar as barras e reforçar somente essa região que está sendo mais solicitada. Bom, as opções de solução são diversas, Agora cabe aí ao projetista analisar, desagrupando ou acrescentando outras barras de travamento. Soluções são diversas.